Hoje eu li uma publicação e eu quero dividir com vocês aqui para pensarmos algumas coisas sobre essa ideia, né? Sobre esse conceito aqui. Essa é uma publicação que foi feita aqui no X e o perfil é NPOMVZine. E diz o seguinte aqui a publicação. O governo chinês definiu como regra que quem quiser falar de áreas sérias, como direito, medicina, finanças e educação, tem que provar ter formação, diploma ou certificação real. O objetivo é acabar com a desinformação e os especialistas, entre aspas, né, da noite para o dia. As plataformas tipo o TikTok chinês terão que checar as credenciais. Se não tiver, o conteúdo é banido. Profissionalizar o conteúdo é essencial para informações claras e verdadeiras, mas surgiu a polêmica de até que ponto isso limita a liberdade e o debate na internet. Vocês acham que essa regra devia chegar aqui no Brasil? Bem, essa publicação que está circulando, eu vi muita gente compartilhando, tem quase 2.000 compartilhamentos, tem quase 2.000 compartilhamentos aqui, eu vi em outras redes também, e eu quero pensar com vocês primeiro, né, sobre essa ideia, mas me parece que não é bem isso aqui, né? Eu vou ler para vocês aqui uma outra reportagem, um outro artigo falando sobre essa história, mas me parece que não é bem isso. Mas como é que te parece essa ideia? Como é que te parece a ideia, né, de restringir quem possa falar sobre assuntos sérios, áreas sérias, que isso quer dizer também, né? Sobre áreas sérias apenas para quem tem formação naquela área, qualificação ou experiência. Como é que isso funciona para você? Deixa aqui no comentário. Antes de entrarmos aqui e pensarmos um pouquinho mais sobre isso, eu quero agradecer vocês porque muita gente ontem enviou aqui desejo de melhoras para mim, que eu falei que eu não estou muito bem, então agradeço, né? Recebi centenas de diagnósticos aí nos comentários, desde falta de sono até câncer no cérebro, mas brigadão pela preocupação, brigadão pelo carinho. A gente recebe tanto hate aqui, tanto ódio na internet, sabe, de tantos grupos distintos, né, dos malucos da extrema direita, dos malucos de esquerda. A gente recebe tanto ódio por aqui que às vezes a gente esquece, né, que tem muita gente que gosta do que a gente faz, e muita gente que apoia também, e muita gente que se importa. Então, obrigadão, porque isso aqui reforça o compromisso, reforça o propósito de estar aqui, né? Se eu estou aqui falando para uma câmera aqui, sozinho na minha sala, é porque eu sei que tem do outro lado pessoas, muita gente, milhares de pessoas que curtem o que eu faço e que entendem e que se predispõem também a refletir sobre o mundo, refletir sobre si próprios, refletir sobre a sociedade. Então, é isso. Obrigadão por estarem por aqui. Então, vamos falar sobre essa publicação que, como eu falei, parece que não é bem isso. Na verdade, é um negócio um pouquinho mais sutil, né? Como eu falei, eu encontrei aqui um outro artigo, um artigo que está num site aqui chamado Next Shark, e a publicação não é de agora, não é de 2025 não, é 2022, junho de 2022, e aí diz o seguinte aqui, esse artigo, né? Que eu acho que é a fonte, possivelmente, dessa notícia que está circulando agora, né? Diz o seguinte aqui: influenciadores chineses agora são obrigados a comprovar qualificações para falar sobre temas como finanças e medicina. Os influenciadores da China agora serão obrigados a comprovar que têm qualificação adequada ao oferecer conselhos médicos, financeiros ou jurídicos em suas redes sociais. Na terça-feira, aqui dia 23 de junho, né, de 2022, na terça-feira, a Administração Estatal de Rádio e Televisão da China e o Ministério da Cultura e do Turismo divulgaram um comunicado conjunto estabelecendo um novo código de conduta. A nova norma determina que qualquer influenciador que transmita conteúdo que exija um nível profissional mais elevado deve comprovar que é qualificado na respectiva área. As plataformas de streaming passam a ser responsáveis por revisar as credenciais do influenciador e aprovar o conteúdo antes da transmissão. O Código de Conduta também inclui regras que proíbem críticas ao Partido Comunista ou à cultura tradicional chinesa, além de vetar publicações que ameaçam a segurança nacional. Mas adiante diz o seguinte, que o descumprimento dessas normas pode resultar em banimento permanente das transmissões ao vivo e inclusão na lista pública de infratores mantida pelo governo de Pequim. A notícia surge em meio aos esforços recentes da China para endurecer a regulamentação do conteúdo online. Então aqui para controlar conteúdos ilícitos, né, cyberbullying, essas coisas. Então assim, como eu falei, né, uma notícia parece que não é recente, também não sei até que ponto que essa reportagem aqui também é tão certa assim, porque não encontrei muitas fontes para isso, mas aparentemente a história é um pouco mais, como eu falei, tem alguns meandros aqui, né. E eu pedi para vocês me dizerem o que vocês pensavam sobre isso, e basicamente o que você tem aqui é censura, né, censura inclusive prévia. E aí isso aqui, embora
não pareça ser tão ruim assim, porque você vai qualificar o debate público, né? Você vai qualificar quem é capaz de falar sobre certos tópicos sérios, entre aspas, aqui, sabe-se lá o que isso quer dizer. Embora pareça uma boa ideia, por outro lado também é claramente censura, é claramente restrição da livre expressão. E aí a gente entra num grande dilema que o Popper vai chamar de paradoxos, né? Os paradoxos que existem na democracia. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês aqui, que é justamente essa impossibilidade de lidar com esse conflito. Mais liberdade significa mais conteúdos falsos, mais desinformação, mais conteúdos, prejudiciais, mais censura significa restringir nossas liberdades individuais. Como lidar com esse espectro de liberdades? Como lidar com esses opostos também, né? Liberdade versus censura, ou liberdade versus limitação da livre expressão. E aí a gente entra num debate que é muito rico, porque você vai ter defensores de todas as posições possíveis, né? Vai ter, absolutistas da livre expressão, que acham que não pode ter nenhum limite, que você pode falar o que bem entender. Claro, o limite é a lei, mas no fim das contas você pode falar o que bem entender. E vai ter gente falando, olha, não, mas você tem que restringir certos discursos. Certos discursos são prejudiciais e causam dano real às pessoas, a grupos, a indivíduos. Portanto, é preciso saber censurar. A China não é exatamente um modelo democrático, né? Então a China não é um referencial quando se trata de defesa de liberdades individuais. É conhecido, né, que eles têm, por exemplo, sérias restrições em relação às redes sociais. Isso desde há muito tempo. Inclusive, eu estava até pesquisando agora, né, só para fazer um parênteses aqui, eu estava pesquisando recentemente como faz para publicar livros na China, né, como chegar no mercado chinês, porque a gente fala de um mercado aqui de mais de 1 bilhão de pessoas. Então, assim, qualquer pessoa que faça sucesso lá, faz um sucesso estrondoso, como fazer para entrar nesse mercado chinês? E não é fácil, é muito complicado porque as editoras elas são credenciadas, elas têm uma licença para operar dada pelo governo chinês. Então não é qualquer um que pode publicar, não é como, no Ocidente, no Brasil, Estados Unidos, que você vai lá e sobe teu livro na Amazon e começa a vender, e você pode falar sobre qualquer assunto que você quiser. Você pode publicar aqui, você, não tem nenhuma formação específica, publica um livro sobre medicina, publica um livro sobre, ciência política, sobre economia. Não precisa ter credencial para isso. Você vai lá e publica, e não tem nada que te impeça disso, a não ser se for um conteúdo criminoso, né? Um conteúdo que, ensinando a fazer bomba, por exemplo. Mas, no geral, você tem muita liberdade para publicar, escrever, para divulgar aquilo que você pensa. Na China não é assim, e nem sequer para entrar nesse mercado. Então, se você é um ocidental e quer entrar no mercado chinês, você tem que fazer via editora chinesa. Alguma editora tem que contratar você, e eu imagino também que esses livros publicados lá já passam por algum tipo de manual daquilo que é permitido ser publicado. Por exemplo, não criticar o Partido Comunista Chinês, não criticar, tradições chinesas, quais são os critérios. Mas certamente há muitos critérios para evitar que uma obra seja publicada lá. Então, nesse debate, quando a gente pensa, né, nesses opostos, uma livre expressão irrestrita que não existe, e numa censura absoluta que também é complicado, e existe, há países que são muito mais restritivos naquilo que você pode falar e expressar publicamente, vídeo Coreia do Norte, por exemplo. Então você tem esse conflito entre direito versus supostamente um interesse público, né, um interesse comum da nação, do Estado, do partido, ou o que quer que seja. E aí, como eu falei, quem fala sobre isso, quem menciona isso, é o Popper, nesse livro dele aqui, que é Sociedade Aberta e Seus Inimigos, é um clássico do Popper, né, no qual ele analisa vários autores, começando com Platão, e ele vai passando por vários autores para compreender a origem do pensamento totalitário. E aí tem uma nota aqui, no capítulo 7, a nota 4 do capítulo 7, quando ele fala sobre Platão, quando ele fala falando sobre a República de Platão, e ele aponta como na obra de Platão já há a explicitação desses paradoxos, né, que são dois principalmente: o paradoxo da liberdade e o paradoxo da democracia. Ou seja, quanto mais liberdade existe, mais possibilidade há de que os mais fortes subjuguem os mais fracos. Ou seja, eles têm liberdade de fazer o que eles quiserem e eles vão oprimir os que não têm força. E aí o outro paradoxo, que é o da democracia, que tem a ver com isso também, que quanto mais democrática uma sociedade, mais ela gesta a tirania, porque se você dá liberdade para vários grupos participarem da democracia, inclusive grupos antidemocráticos, pode ser que em algum momento as pessoas, os cidadãos, a maioria da polis, a maioria de um país, escolha o autoritário, escolha suprimir a democracia em prol de um líder forte que vá, tomar as rédeas das situações e levar o país, ou levar a cidade, ou levar, a nação rumo a algum destino que pareça ser melhor. E aí tem o terceiro paradoxo, que é o paradoxo da tolerância, que é o mais citado do Popper, né, o mais citado dessa obra aqui, que é que a tolerância irrestrita, ela permite que os intolerantes
subjuguem os tolerantes e assim eliminando a tolerância. Então seria necessário na sociedade que você restringisse a intolerância de modo a preservar a tolerância. É um paradoxo porque é isso, né? Você tem dois caminhos contrários aqui e eles entram em colisão em algum ponto e você tem que fazer uma escolha. Você não pode ter os dois. Você não pode ter democracia restrita ao mesmo tempo permitir que geste a tirania, né? Então, e aí, só pensando sobre essa ideia, né, dos especialistas, só eles terem direito de se manifestarem, como eu li na outra reportagem ali, aparentemente é num contexto específico de lives, né, ou seja, transmissões ao vivo, e aí eu quero pensar com vocês sobre isso, né, porque aqui a gente volta inclusive a um tópico que eu trouxe nos últimos dias aqui sobre apelo à autoridade, que eu falei sobre apelo à autoridade aqui, que não é uma falácia lógica, e muita gente acha que é uma falácia lógica, muita gente acha que apelo à autoridade é um argumento falho, que você não pode recorrer a uma autoridade. Não pode citar o Popper, por exemplo, ou Platão, ou Aristóteles, ou sei lá, ou Marx, ou Descartes para justificar suas ideias. Que você tem que justificar suas ideias a partir de outros princípios e outros tipos de argumentos, né? outras formas argumentativas. E aí eu tenho defendido ao longo dos últimos dias que não, na verdade, pela autoridade não é uma falácia lógica. Pode ser um argumento fraco, pode ser um argumento ruim, porque especialistas também erram. Basta pensar, por exemplo, na pandemia, né, falando aqui nesse caso específico aqui da China, sobre permitir que só algumas pessoas falem sobre medicina nas redes sociais, supostamente para evitar desinformação. Basta pensar na pandemia como se tinha vários médicos, né, muitos médicos, mas muitos médicos mesmo que eram negacionistas do coronavírus, que eram negacionistas da vacina, por exemplo, que estavam recomendando cloroquina, que estavam recomendando ivermectina para as pessoas. Então, médicos, pessoas formadas, profissionais, que atuam, que estavam publicamente vindo defender tratamentos alternativos, entre aspas, ou seja, tratamentos sem nenhuma eficácia, para enfrentar o coronavírus. Você tinha lá o Osmar Terra no Brasil, né? O Osmar Terra lá, médico também, falando isso. Então, assim, o fato de alguém ter um diploma, o fato de alguém ter uma qualificação, não quer dizer que ela seja um bom profissional, não quer dizer que ela seja uma referência naquilo, não quer dizer que ela seja uma autoridade naquilo, quer dizer que ela estudou, tem um diploma, mas, além disso, né, não é um critério de qualidade daquilo que ela diz. Pode apenas significar, olha, essa pessoa aqui, ela tem mais referenciais, ela tem mais formação, ela tem mais experiência nesse campo do que outra pessoa leiga, mas não quer dizer que aquilo que ela diz seja necessariamente verdade. Mas fortalece. Claro que você passar, sei lá, 7 anos, 8 anos numa faculdade de medicina te torna mais qualificado, tornaria pelo menos mais qualificado a falar sobre medicina do que um leigo. É claro que você passar 4 anos num curso de filosofia tornaria você mais capacitado para falar sobre isso do que alguém que só estudou no ensino médio, só leu um livro do Nietzsche. É claro que você fazer um curso de história tornaria você mais qualificado para falar de história do que alguém que só viu filmes sobre a queda do Império Romano. Então, assim, é claro que a gente pode imaginar que isso aqui seria um modo mais imediato para separar o joio do trigo. Mas também há negacionistas. Há negacionistas históricos com diploma, há negacionistas da medicina com diploma de médicos, há negacionistas da economia, bem, há negacionistas nos mais diversos campos. Então eu não tomaria isso como uma regra para qualificar o debate. E além disso entra daí o outro grande dilema, que é o cerceamento das liberdades individuais. No Ocidente, há uma tendência, é uma tendência já de muitos séculos, de valorizar a livre expressão, de valorizar o espaço de debate público, de valorizar esse espaço de trocas de ideias, na compreensão de que esse espaço de troca de ideias permite o aprimoramento dessas ideias. Você tem um livro, por exemplo, bem famoso, né, um texto, né, quase um ensaio do Stuart Mill chamado Sobre a Liberdade, no qual ele fala sobre isso, né, que nesse embate de ideias você vai se aproximando, você pode se aproximar mais da verdade, você pode, desqualificar ideias ruins e aprimorar e avançar com ideias positivas. Me parece uma ideia bastante romantizada do que é o debate público, ainda mais em tempos de rede social. Talvez em outros momentos, eu já falei sobre isso aqui em outras circunstâncias, em outros momentos, houvesse alguns gargalos muito mais rigorosos em relação àquilo que as pessoas poderiam expressar publicamente. Então, assim, você tinha lá, vamos pensar, sei lá, século XVII, havia poucas editoras, havia poucas gráficas, então assim, os canais para você conseguir chegar ao público eram muito mais restritos do que são hoje. Hoje qualquer idiota pode usar uma rede social para propagar uma falsidade, propagar uma fake news e contaminar o debate público. Isso não era tão simples no passado, embora também houvesse isso. Então assim, a gente não pode imaginar também que, apesar dos gargalos, que não havia muita gente publicando textos ridículos, textos absurdos, textos que não faziam o menor sentido, que simplesmente eram negativos. Inclusive a gente pode pensar até mais recentemente, né, sei lá, século XX, o uso como certos governos usaram a imprensa, usaram a propaganda para contaminar o debate
público e político, né? Basta pensar no caso do fascismo, do nazismo. O nazismo foi um caso exemplar, né, do modo como o Estado usou propaganda, usou a máquina do Estado, usou dinheiro do Estado, usou canais oficiais do Estado para propagar teorias conspiratórias, para propagar falsidades, para propagar antissemitismo, para justificar crimes de guerra, para justificar genocídio. Então também a gente não pode idealizar o passado achando que lá no passado não havia esse tipo de falsidades e distorções. Mas também acho que daí entra também num outro conflito, que é a romantização do debate público como se ele fosse um espaço meritocrático no qual as boas ideias prosperam e as más ideias desaparecem. Isso não é a verdade, isso não é verdade mesmo, né? No debate público, ideias ruins prosperam muitas vezes e atrapalham enormemente a sociedade. E também não dá para romantizar o passado em relação ao modo como eles tinham esses gargalos, porque isso aqui dificultava também a circulação de ideias, dificultava inclusive a contestação de ideias, né? E nem sempre o debate é justo, nem sempre as boas ideias conseguem confrontar ideias distorcidas, ideias falsas, ideias, perniciosas. Não é sempre que acontece. Tendo dito isso, não há nenhuma garantia que cercear a livre circulação de ideias vai evitar fake news, vai evitar desinformação. Não há garantia disso, não há nenhuma garantia, até porque você tem um Estado controlador como o chinês que determina o que pode ser dito também, né? Então, assim, eles vão orientar a informação para que ela vá no sentido daquilo que eles acham que deve ser propagado. E isso aqui não é liberdade, nem individual, nem coletiva. Bem, eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre essa história aqui, deixa aqui embaixo no comentário. Como eu falei, a história é um pouquinho mais nuançada do que parece inicialmente, se é que é verdade, porque, como eu falei, já tem anos que circulou esse negócio, então agora está retornando com força, até porque há um fascínio tremendo das pessoas em relação à China agora, né? Eu tenho visto muitos influenciadores falando sobre China deslumbrados. É claro que deve ter muita coisa positiva e boa lá, é um país que tem prosperado bastante e que tem, superado muitos obstáculos em termos tecnológicos, em termos sociais também, mas, por outro lado, esse deslumbramento aí leva a umas bizarrices como essa aqui, de achar que, delimitar o espaço público de debate para que apenas especialistas falem, eu acho um pouco perigoso, para ser bem sincero. Mas como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força. Confira na Amazon meus livros, link na descrição aqui, incluindo o livro sobre debates, 20 táticas para você arrasar nos debates, lançamento. E também quem quiser conhecer formas de fazer uma renda extra, eu vou deixar na descrição o link aqui. Você vai para o WhatsApp falar com o Clayson e o Clayson vai dividir com você um material para que você conheça caminhos para fazer renda extra desde casa. Sei que funciona porque eu trabalho com internet há muito tempo, então funciona assim. Vá lá, conheça e quem sabe possa fazer aí 700, 800, 900 reais a mais por mês. E quem sabe te ajudar aí a pagar suas contas, realizar seus projetos, fazer uma poupancinha. Então, boa sorte. Um forte abraço para ti e se cuide. Tchau.